Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje nós teremos a participação dos promotores e procuradores de justiça no quadro MPRJ Responde. Você também vai acompanhar os principais destaques do site do Ministério Público, direto da Codicom. E aqui no estúdio, no nosso bloco de entrevistas, o primeiro de 2 programas sobre a ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E agora nós teremos o quadro MPRJ Responde, um canal direto entre o cidadão e os promotores e procuradores do Ministério Público do Rio. Acompanhe. Qual a diferença entre o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio? Oi, Tiago. A sua pergunta é muito interessante, é a dúvida de muitas pessoas. O Ministério Público e a Defensoria Pública, eles se encontram na Constituição Federal como funções essenciais à justiça. São instituições de muita relevância, mas que se diferenciam bastante, têm missões e funções bastante diferentes. A Defensoria Pública, ela é a instituição que atua no apoio aos necessitados, aos hipossuficientes, às pessoas que não têm condições de custear um advogado para a defesa de seus direitos, de seus interesses. Então, por exemplo, uma pessoa que é acusada de um crime, ela busca o apoio de um defensor público para assisti-la durante o processo criminal. Ou então uma pessoa que tem uma questão individual, um direito violado por um vizinho, por uma companhia telefônica, ela busca a Defensoria Pública para ingressar em juízo com alguma medida que lhe favoreça e lhe proteja. Já o Ministério Público atua de forma bem diferente. O Ministério Público atua apenas nas causas em que a lei e a Constituição Federal determinam que ele deverá atuar. E essa determinação vem sempre associada à relevância do direito ou do interesse que está em jogo ali. Então, por exemplo, o Ministério Público ele atua sempre na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de direitos de altíssima relevância, de valores sociais muito caros à sociedade. Nessas hipóteses em que se identifica um interesse, um direito especial envolvido na demanda, o Ministério Público é chamado a atuar. É o caso, por exemplo, da ocorrência de crimes, né? Casos em que são praticados crimes. O Ministério Público ele fiscaliza a investigação ou investiga de modo direto e depois atua conduzindo todo o processo penal, isso em regra. Hipóteses outras também, como a defesa do meio ambiente, da moralidade, enfim, causas de extrema relevância suscitam a atuação do Ministério Público e nunca comprometidas com o interesse estritamente individual, patrimonial de um indivíduo. E chegou a hora das notícias do quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Eu separei aqui no site do MPRJ 3 notícias que certamente vão interessar a quem acompanha a atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sediou a abertura do evento Migração do Analógico para o Digital, Análise de Dados e Administração Pública, organizado pelo MPRJ, Defensoria Pública do Estado do Rio e Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O encontro, que contou com palestras e oficinas de discussão, abordou os aspectos necessários para a adoção de práticas avançadas de tecnologia na gestão pública do país. Para finalizar, e o MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, celebrou um termo de ajustamento de conduta com a Light, concessionária de energia que atende o Rio de Janeiro, além de 31 municípios do Estado. O objetivo do TAC é promover a adoção de um novo modelo de emissão de contas, de forma que não permita a exposição de dados pessoais dos consumidores em função de um sistema que não lacre eficazmente a fatura de consumo. E você aí de casa quer saber mais? Acesse www.mprj.mp.br e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. José Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque a gente volta já já.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo hoje aqui no estúdio a Procuradora de Justiça Denise Freitas Fabião Guasque, ela que é ouvidora do MP aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora, aqui no nosso MP Cidadão. E nós começamos esse programa falando que o Ministério Público é uma instituição independente que fiscaliza a aplicação das leis e atua como guardião dos direitos dos cidadãos e para facilitar a interlocução da sociedade com a instituição, foi criada há quase 15 anos a ouvidoria do MP-RJ. Doutora Denise, qual a importância de se ter uma ouvidoria numa instituição como o MP? Bom, eu acho que primeiramente a gente devia pensar na importância de se ter ouvidorias. As ouvidorias elas foram criadas dentro do contexto da Constituição de 88, que é um novo contexto de democratização do Estado de Direito, né? Então, dentro dessa ótica de democratização do Estado de Direito democrático, né? Porque primeiro a gente tem o Estado de Direito, depois a gente tem que transformar esse Estado de Direito num Estado de Direito democrático, é que se insere as ouvidorias, né? E as ouvidorias hoje, elas existem em todos os serviços do Estado, tanto do Estado membro como o Estado, União e municípios. E isso é de extrema importância, por quê? Porque é um espaço de democracia participativa em todos os níveis da federação e em todos os poderes, executivo, judiciário e legislativo. No legislativo a gente teria a figura do ombudsman, no executivo e no judiciário nós temos mais a figura das ouvidorias, né? A ouvidoria do Ministério Público tem a importância de quê? De levar para o cidadão uma via de acesso para que ele faça a reclamação dos serviços públicos. Então, uma instituição que se programe de forma democrática, ela tem condições de abrir essa porta. Uma instituição que não se programe de forma democrática, ela não tem como abrir essa porta. E o cidadão, ele tem demonstrado ter mais consciência de direitos e buscado mais contato com as instituições? Eu acho que sim. O que eu vejo, eu estou na ouvidoria desde janeiro. E nós começamos a perceber até uma melhora na qualificação das manifestações que são encaminhadas para o Ministério Público. Eu acho que essa participação ativa do cidadão, ela vem crescendo de uma maneira geral, até pela conjuntura política e social mesmo do Brasil, né? Eu acho que hoje em dia nós temos um cidadão mais ativo, mais ligado nos fenômenos sociais que estão ao seu redor, nas questões da vida social, do controle social mesmo. E que tipo de demanda assim, é mais apresentada ao MP? Olha, nós temos um ranking de demandas que tem a matéria criminal, tem idoso, tem a cidadania. Essas matérias realmente são as que mais aumentam a nossa estatística, né? Tanto na criminal, tanto na parte de central de inquéritos, como referente a questões que já estão tramitando na justiça. Chega muito a questão da negligência com o idoso, do abandono do idoso, conflito familiar no idoso, da família do idoso. E chega muito questão de improbidade administrativa. E essas comunicações ou solicitações ou denúncias, como é que elas se materializam em alguma coisa concreta? Bom, inicialmente essa demanda ativa é encaminhada para a ouvidoria. Lá na ouvidoria nós fazemos uma classificação dessa demanda que é trazida pelo cidadão, de forma a encaminhá-las para cada centro de apoio, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele organizou essa distribuição através dos centros de apoio operacionais, os CAUs, né? E os CAUs encaminham para os promotores com atribuição para a análise do caso. Então, por exemplo, chegou uma denúncia de um idoso que está sofrendo maus tratos. Eu vou mandar para o CAU idoso vai mandar para o promotor de justiça com atribuição naquela área do idoso e que eles
inicialmente já começam, disparam gato para fazer um estudo social da situação do idoso. Doutora Denise, em relação à comunicação de fatos criminosos, como é que funciona essa situação? Funciona do comunicante, do cidadão, fazer uma comunicação ou pela internet, ou pelo call center, ou até pessoalmente lá no Ministério Público, trazer a notícia do fato. Agora, é importante que, ao trazer a notícia do fato, ele pense em 3 questões. O que ele vai relatar, como ocorreu o que ele vai relatar, onde ocorreu o que ele vai relatar. Essas 3 é o que, quando e como, são 3 perguntas muito simples, mas que são indispensáveis para que a gente possa encaminhar para o promotor de justiça com atribuição com o mínimo de elementos para que ele possa iniciar uma investigação. Tá? E existe possibilidade de ser arquivado algum tipo de denúncia ou algum tipo de comunicação? Existe sim, existe. Quando a comunicação é encaminhada para o promotor sem uma estrutura lógica de fatos, sem dados mais indicadores do que aconteceu, muitas das vezes os promotores arquivam a investigação. Se ela é anônima, se ela está precária de informações, se ela está precária de provas indicativas, eu não digo provas efetivas, mas pelo menos provas indicativas, não tem assim um suporte mínimo para iniciar uma investigação, ela é arquivada sim. Olha, gente, o programa está muito interessante. A ouvidoria é um tema que é interessante para todas as instituições também. A gente volta já já para continuar com o nosso programa. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e como você que acompanha o nosso programa já sabe, o Ministério Público é sempre o defensor da sociedade e por isso nós temos ouvidorias para saber o que o cidadão ele pode fazer para contribuir com a democracia e o que o Ministério Público pode fazer para a democracia e para o cidadão também. Nós falamos no bloco anterior, doutora Denise, dessa porta de entrada que tem do cidadão junto ao MP. E como é que ele pode acompanhar todo tipo de iniciativa que ele teve junto à instituição? Bom, toda ouvidoria, ela é registrada no sistema de gerenciamento das ouvidorias, seja ela identificada, seja ela anônima. Todo movimento que é dado a essa ouvidoria lá, a essa comunicação na ouvidoria, é inserido nesse sistema. E o cidadão, ele, ao fazer o registro, ele recebe um código, uma numeração, e através dessa numeração, ele vai acompanhar o andamento da manifestação dele na ouvidoria, indo para o centro de apoio e indo até para o promotor, porque aí já cai no MGP, tá? E o promotor, se ele pratica algum ato, baixa portaria para investigar através de inquérito civil ou inquérito penal, ele dá ciência à ouvidoria para que ela faça a inserção desse dado no sistema de gerenciamento da ouvidoria. Com isso, o que acontece? O comunicante anônimo, ele tem como acompanhar as etapas do caminhar daquela manifestação dele pelo sistema de ouvidoria, porque a gente não tem como se comunicar com ele. Quando o cidadão se identifica e põe um e-mail, a gente já se comunica através de e-mail, mas também insere no sistema de gerenciamento da ouvidoria. Aliás, sobre esse aspecto, doutora Denise, a gente sempre divulgou aqui como porta de entrada pelo telefone, né, 127. Aqui pelo Rio de Janeiro sempre a gente orientou as pessoas a digitarem lá no telefone 127. A senhora citou e-mail. Como é que são essas... Não, nós não recebemos ouvidoria por e-mail. Nós recebemos as portas de entrada das manifestações do cidadão, internet,
que aí você situa no espaço destinado à ouvidoria dentro do site do Ministério Público, da página do Ministério Público. Ali existe um ícone próprio para faça aqui a sua manifestação, e ali é feita, ali há espaço para o cidadão relatar o fato que ele pretende, se qualificar, se quiser, enfim, colocar os dados que ele entenda necessário, e ele pode também vincular algumas mídias sociais, caso ele entenda pertinente, algumas fotos, enfim, material que ele tenha, que ele acha que seja pertinente na apuração dos fatos. Sim, então o cidadão ele pode tanto fazer essa comunicação por telefone, mas ele entrando no portal do MP, ele também então pode até acessar. pelo próprio smartphone dele também pode conseguir. Sim, se vier pela página do MP. Nós não trabalhamos com dispositivos de WhatsApp. Nós não trabalhamos com isso. Sim. E como é que tem sido a frequência de denúncias ou de solicitações à ouvidoria do MP? Olha, a ouvidoria do MP, ela vem crescendo no número de comunicações recebidas. O canal mais procurado é a internet. Agora, o que a gente vê é o seguinte, em situações de datas fixas, vamos supor, o dia da eleição do Conselho Tutelar, por onde a gente mais recebeu foi pelo call center. Você está entendendo? Então, eu acho assim, quando é uma questão imediata, é o call center, sabe? Mas no dia a dia, o que mais é procurado pelo cidadão é a internet. Sim. E no call center, o atendente ele está capacitado eles são preparados, eles são orientados. No entanto, que a manifestação do cidadão, quando vem pelo call center, ela vem muito bem colocada, sabe? Ao contrário dos Disque 100, Disque 180, eu acho que precisa melhorar, porque eles não identificam quando vem do mesmo local, vários vizinhos fazendo a mesma reclamação. Então, você acaba tendo vários procedimentos sobre um único fato, tá? Eles não recebem tão bem a denúncia, a manifestação, a reclamação. Eu acho que isso precisa ser aprimorado. Todas essas iniciativas que o cidadão tem junto ao MP, elas estão sendo também colocadas estatisticamente para se fazer estudos sobre esse material todo? Na verdade, a ouvidoria hoje é um grande banco de dados, né? É um banco de dados muito rico, que pode ser lida por vários pontos, né? Desde qual o município que mais procura, o tipo Ministério de demanda. Público, o tipo de demanda. Vou supor uma coisa muito interessante, no interior está havendo uma grande demanda de improbidade, sabe? E essa demanda é de anônimos, sabe? Outra coisa, a fiscalização dos concursos públicos. Está havendo, por parte da população, uma fiscalização muito intensa. Abriu o concurso acabou, foram aprovados, faltam tantos candidatos para serem chamados e eles não chamam, o município não chama e faz uma contratação temporária com terceiros. Então, o que hoje a gente vê é que a população ela está muito ligada no que a administração pública está fazendo. E é para isso mesmo que existe a ouvidoria, para ter esse controle social. E isso permite também o Ministério Público começar a ter uma visão de políticas públicas dentro de determinadas áreas. Quer dizer, o cidadão acaba ajudando o MP a afinar a sintonia. Lógico, e com isso também você vê, na página do MP, outro dia eu estava vendo TAC firmado do Ministério Público e algumas prefeituras para poder chamar o pessoal do concurso, que já foi aprovado, o concurso já foi homologado, já está quase acabando o prazo de validade daquele concurso. Você está entendendo? Então, é uma ferramenta
muito forte à disposição do cidadão. E eu sinto que o cidadão carioca, né, porque o nosso estado é um estado que vem sofrendo muito, né, com toda essa situação financeira que nós estamos vivendo e essa situação administrativa que foi herdada, está sofrendo por demais. E ele vem a cada dia tentando um lugar de transparência na administração pública. Doutora Denise, olha, o tema é muito bacana, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da Procuradora de Justiça Denise Freitas Fabião Guasque, que é ouvidora do MP aqui do Rio de Janeiro. E se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. E se inscreva no nosso canal no YouTube também, ative as notificações e assista a essa e outras edições do nosso MP Cidadão. E na próxima semana a gente vai fazer mais um programa sobre ouvidoria, uma ferramenta fundamental ao cidadão. Um grande abraço e até lá.